Pessoal, encerrando esse tópico aí das operações com números inteiros, nós veremos então a divisão, a multiplicação e a divisão envolvendo esses números inteiros, certo? Nós veremos aqui o jogo de sinais, que é onde a maioria dos alunos tem dificuldade, né, de assimilar. Eu vou passar só para reforçar a aula de hoje, eu vou dar duas dicas que facilmente você vai pegar essa questão dos sinais, positivo com positivo, negativo com positivo e assim por diante, ok? Lembrando que a multiplicação e divisão envolve também a potenciação, né? Então, caso vocês achem necessário que eu faça uma revisão das propriedades da potenciação, é só me dar um toque que eu preparo um resuminho para a gente rever essas propriedades, ok? Então vamos lá no jogo de sinais. Então aqui nós temos o jogo de sinais na multiplicação. Aqui nós temos o positivo vezes positivo, o negativo vezes o negativo, o positivo vezes o negativo e o negativo vezes o positivo. Então você observa aí que nós temos todas as possibilidades, né, as 4 possibilidades de ocorrer uma multiplicação envolvendo números inteiros, certo? O que a gente pode observar? Olha só, positivo vezes positivo. Eu percebo aqui sinais iguais. Então, eu tenho um número positivo que está multiplicando outro número positivo. O produto dessa multiplicação terá o sinal também positivo. Então, eu multiplico os números normalmente, como nós vimos em números naturais, e vou conservar o sinal positivo, já que ambos os fatores são positivos. O mesmo ocorre com a multiplicação de 2 números negativos. Então, eu tenho o primeiro fator negativo vezes o segundo fator negativo. Também eu terei como resultado um produto positivo. Então, 2 números negativos, multiplicando um pelo outro, eu tenho como resultado um número positivo. Ou seja, multiplicação de sinais iguais, positivo com positivo ou negativo com negativo, eu sempre terei um resultado positivo. Agora, eu tenho um positivo vezes um negativo e um negativo vezes um positivo. Eu vou ter como resultado um número negativo. Ou seja, sinais diferentes, positivo com negativo ou negativo com positivo, eu terei como resultado um produto negativo. O produto sempre será negativo. Então você pode guardar essa regrinha. Olha, se eu multiplico números com sinais iguais, eu tenho o resultado positivo. Se eu multiplico números com sinais diferentes, eu tenho como resultado negativo. Ou então você pode lembrar o seguinte: lembra aquela regrinha lá do sinal negativo que a gente viu na subtração de números inteiros? Que aparecia um sinal negativo e ele tinha o poder de inverter o seu sinal à direita? Você pode aplicar essa regrinha aqui também. Olha só, o positivo não altera o sinal, então permanece positivo. O negativo altera o sinal que está à sua direita, então ele fica positivo. O positivo não altera o sinal, permanece negativo. O negativo altera o sinal, vira negativo. Recapitulando, o positivo, ele não altera o sinal que está à sua direita. Então, à sua direita está positivo, permanece positivo. O negativo, ele altera o sinal que está à sua direita. Então, se aqui está negativo, virou positivo. O positivo não altera o sinal, permaneceu negativo. O negativo altera o sinal, permaneceu negativo. Percebe?
Então, essa também é uma outra maneira que você pode aplicar para relembrar esse jogo de sinais. Vamos em alguns exemplos numéricos?